No domingo passado, nós tratamos do tema com uma proposta de esclarecermos, ou trazermos alguns esclarecimentos sobre religião e a igreja. Nós tratamos muito pouco, apenas algumas características da igreja. Falamos um pouco mais sobre religião e hoje eu gostaria que nós retomássemos. Não, obviamente nós não temos tempo para ir em muitos outros aspectos, mas eu gostaria de compartilhar algo com vocês que, assim, tem me incomodado. O que nós vimos na semana passada para nós lembrarmos rapidamente? Sobre religião, nós vimos que a palavra religião, ela pode ter vários significados. E nós destacamos 4 desses significados. Primeiro é que religião, a palavra religião, ela pode significar qualquer crença em um poder sobrenatural. E aqui tem um exemplo de uma forma de religião que é o hinduísmo, que se crê que há milhões de deuses e se crê no sobrenatural. Então, isso é uma forma de religião. A palavra religião, ela pode significar também um conjunto de doutrinas. E no caso aqui, o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e que eles dizem que foi inspirado por Deus. Então ali há o conjunto de doutrinas. Esse conjunto de doutrinas também pode ser chamado de religião. A palavra religião, ela é utilizada também para uma denominação. A denominação de uma religião. E aqui, no caso, o catolicismo, ele é uma denominação do chamado cristianismo. E esse é um termo que nós sempre usamos aqui, ou sempre abordamos, é que a religião, ela também pode significar a crença de que nós precisamos fazer algo para receber o favor de Deus. E esse é o ponto que nós normalmente criticamos em relação à religião. O que nós vimos também é que há um lado positivo na palavra. Nós sempre, normalmente, mostramos o lado negativo, mas há um lado positivo da palavra religião. E o primeiro é que esse lado de crer em um poder sobrenatural. Os cristãos creem em um poder sobrenatural, a saber, o Deus da Bíblia. Há outro aspecto da religião é um conjunto de doutrinas, e nós cremos em doutrinas que são as doutrinas ou a doutrina dos apóstolos descrita na Escritura, ou todas as doutrinas descritas na Bíblia. E um outro significado para a palavra religião, que é a denominação, que ainda que nós falamos isso na semana passada, ainda que não seja necessário, eu creio que é importante justamente para fazer uma distinção entre as inúmeras religiões denominadas cristãs que nós temos. Então, a questão da denominação, ainda que não seja necessário, eu creio que no contexto que nós vivemos, ela nos ajuda a fazer uma distinção entre o que aquela religião cristã crê. O erro da religião que nós sempre enfatizamos é que quando uma pessoa entende que ela deve fazer algo, ou que ela pode fazer algo para receber de Deus a salvação, então esse entendimento está errado em relação à religião. Por exemplo, se você achar que você tem que ir todo domingo em um determinado espaço, para que com isso você vai aplacar a ira de Deus, ou Deus vai considerar um número de vezes que você foi a uma determinada religião na sua vida. Se chegar diante de Deus um dia, Ele vai contar, isso vai ser bom para você.
Ou quando você ouviu que mentira é pecado e você tentou parar de mentir e você acha que isso conta diante de Deus. Ou você não mais adulterar, ou você trazer dízimos e ofertas, ou você cantar, fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, parar de fumar, ou parar de se embriagar, por exemplo. Tudo isso é uma forma de religião e que a maioria das pessoas entende isso. Toda forma de religião que se baseia nisso é uma falsa religião. E o agravante é que muitas falsas religiões usam e se utilizam do nome de Jesus. Toda religião, então, que se baseia em que nós devemos fazer ou deixar de fazer algo para agradar a Deus, é falsa, mesmo que se diga cristã. Mas o cristianismo não é uma religião. O cristianismo bíblico, não. Cristianismo à luz da Escritura é um relacionamento com Deus por meio da pessoa de Cristo. Não é uma religião, não é um conjunto de regras a ser seguido. Há doutrinas nas Escrituras, mas não é seguir doutrinas que nos faz cristãos, é crer em Cristo. E nós então vimos um pouco sobre a igreja, o que é a igreja, e nós destacamos 4 pontos. Primeiro, de quem é a igreja, nós vimos que Jesus disse para Pedro sobre esta pedra, o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja, que não tem relação com religião, a igreja é de Cristo. Nós vimos também o que é a igreja? A igreja não é um lugar. Igreja é a reunião ou o encontro ou as pessoas que creem em Cristo. Então nós vimos o que compõe uma igreja. Tijolo, cimento, ferro, não. O que compõe a igreja são todas aquelas pessoas que um dia creram em Cristo. E o que é crer em Cristo? E aqui o Evangelho. A Bíblia diz que nós somos pecadores mesmo tendo nascido dentro da religião evangélica, que é o nosso caso. Nascer na igreja não muda o nosso estado. Nós nascemos em pecado. Por isso nós cometemos pecados. E aí ser batizado, participar do louvor, nada disso muda o estado do homem, ele continua sendo pecador, do homem e da mulher. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores, amou o mundo, pecadores, de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqueles que recebem a Cristo, e note que isso não tem nada a ver com religião, não está dizendo, aqueles que começam a fazer isso, ou param de fazer isso, não, aqueles que nele creem em Cristo, não perecerão, recebem a vida eterna, nascem de novo, são convertidos, passam a ser filhos de Deus, passam a ser igreja de Deus. Então, quem compõe a igreja? Aqueles que um dia reconheceram-se pecadores. E esse reconhecimento só pode acontecer quando o Espírito Santo nos mostra, porque do contrário nós achamos que somos boas pessoas. Quando o Espírito nos mostra que nós somos pecadores, muito pecadores, nós nos arrependemos e olhamos para Cristo e vemos que Cristo lá na cruz, sem pecado, morreu a nossa morte, nos purificou dos nossos pecados no seu sangue, na sua ressurreição nos deu uma nova vida. Quando nós cremos em Cristo, na sua morte e ressurreição, na nossa morte e ressurreição com Ele, e o recebemos como Salvador e Senhor, nós então passamos a ser igreja. E ainda que se reúna aqui ou ali na praça, é igreja. E nós vimos algumas características da igreja. Nós vimos, por exemplo, que a igreja ela é composta de irmãos que são chamados de presbíteros, que são irmãos que ajudam no governo da igreja local e que são importantes, estabelecidos por Deus. Nós vimos que algumas críticas que se fazem por exemplo, a questão das denominações, e nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso.
Por que de denominações? E nós falamos, a denominação em si, que no nosso caso, Comunidade Cristã de Londrina, ela não vale nada, ela não tem poder nenhum, mas ela é apenas para fazer uma distinção, por exemplo, entre outro grupo ou outros grupos que se dizem cristãos, como por exemplo, Mormons e Testemunhos de Jeová ou Espíritas, que se dizem cristãos, mas que não creem nos fundamentos que nós cremos. Então, às vezes, há crítica em relação à questão denominacional, e nós entendemos que essa distinção, ela é importante. A comunidade cristã é uma denominação religiosa? Sim. Mas isso tem valor? Não. É uma denominação. Poderia não ter nome isso daqui, mas por uma questão legal, por uma identificação, nós colocamos. Mas isso não tem valor nenhum. O que tem valor é crer em Cristo. Eu deixo claro isso porque nós não defendemos em hipótese alguma a questão denominacional. Isso não importa diante de Deus. Atos capítulo 14, versículo 23, nós vimos sobre a questão dos presbíteros. Quando os irmãos plantavam igrejas, eles começavam e chegavam num lugar, e ali começava uma igreja, esse texto mostra o que era feito. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O que acontecia? Alguém chegava numa cidade, no caso aqui Paulo, chegava numa cidade, pregava o evangelho, pessoas criam no evangelho e ele ia para outras cidades. Então como é que nós vamos fazer? Elejam presbíteros, irmãos maduros que possam governar a igreja local. Os presbíteros não são superiores, não são melhores, não se trata de clero. Eles têm uma função de governar, mas ninguém dentro do corpo de Cristo é mais importante ou maior. É apenas uma função de governo. E a palavra fala muito sobre essa questão, vários textos que nós vimos, que os presbíteros ajudam na resolução de conflitos, que os presbíteros devem cuidar da igreja, que os presbíteros devem cuidar da vida espiritual do rebanho, da questão de saúde, especialmente do cuidado com a palavra. E nós vimos então uma outra questão que é a crítica em relação à igreja quanto à sua imperfeição. A verdadeira igreja de Cristo, ela é composta daqueles que creram nele, foram salvos por sua graça e misericórdia, mas não são perfeitos. Nós somos salvos pela graça, mas ainda nós cometemos pecados. A igreja de Cristo, em toda a sua história, sempre foi assim. E o Novo Testamento, especialmente, nunca deixou de mostrar os erros daqueles irmãos. E hoje eu gostaria de ver outra característica dessa igreja. Primeiro que, conquanto haja locais diferentes, grupos que se reúnam em lugares diferentes, aqui em Londrina e outras cidades, outros estados, outros países, a igreja de Cristo, ela é uma só. E ainda que haja nomes, às vezes, placas diferentes, a igreja de Cristo é uma só. Paulo escreve isso aos irmãos que se reuniam na cidade de Corinto, no capítulo 12, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo deixa claro que só há uma igreja. E aqui ele usa um outro nome para a igreja, que é o corpo de Cristo. Todas as vezes que você ver na Bíblia o corpo de Cristo, você pode ver a igreja junto. Corpo de Cristo e igreja é o mesmo significado. E o texto diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. E se você for pegar o texto, você vai ver que Paulo usa a figura de um corpo humano. E aí ele mostra, por exemplo, o olho, ele não pode dizer para a mão: eu não preciso de você, nem a mão dizer para o olho que não precisa. O corpo se completa. Isso mostra que não há funções ou hierarquia, a necessidade dos membros do corpo. E cada cristão é membro do corpo ou membro da igreja. Nós vimos que a igreja não é o lugar
não é um lugar, com quantos se reúnem em lugares diferentes? Quantos corpos há? Um corpo. Paulo vai dizer isso no capítulo 4 de Efésios, nos versículos 4 a 6, e aqui nós vamos nos ater a esse texto e ver a importância e o que distingue a verdadeira igreja. Efésios capítulo 4, os versículos 4 a 6, Paulo diz, e aqui eu quero destacar, um só corpo, que é a igreja. Ele diz assim, tá aí, olha só, ele falou para os irmãos de Corinto, vocês são corpo. E aí ele fala para os irmãos de Éfeso, uma outra cidade, vocês há um só corpo, o corpo de Cristo. E ele diz lá então, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Um só corpo, uma só igreja que se reúne e sempre se reuniu em vários lugares. Só há uma igreja. E aqui, diante desta verdade que é inegociável, vem uma outra crítica que é feita. Se é um só Deus, não é um só Deus? Se é um só Deus, e é uma só igreja, por que há tantas divisões, denominações, placas, confissões e teologias? Por que há tantas diferenças? Não é uma igreja só? Por que não tem todos uma mesma placa ou placa nenhuma? Por que todos não têm as mesmas práticas? Por que todos não creem da mesma forma em determinados textos bíblicos? E aí vem uma crítica, essa igreja é uma igreja dividida. Jesus inclusive orou pela unidade da igreja, em João no capítulo 17, versículo 21. E olha como Jesus clama por aqueles, naquela época, e o texto diz também, eu clamo por aqueles que virão a crer em mim. Então isso, eu e você se cremos, Jesus estava orando por nós. E ele diz assim, rogo, Jesus orando ao Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É inquestionável isso, não? Rogo, Pai, Jesus, Deus Filho, orando ao Deus Pai, que eles sejam um como nós. Nós, a Trindade, um relacionamento eterno e perfeito. E Ele está pedindo por nós, todos quem? Todos os cristãos que fazem parte da igreja, todos sejam um. Por que isso não acontece? E existe uma proposta hoje para que isso aconteça. Essa proposta chama-se ecumenismo. Eu queria ver com você o significado dela. Ecumenismo é um termo que mostra os esforços em favor da unidade entre igrejas cristãs, podendo designar, inclusive, a busca da unidade entre religiões, fora da cristandade. Isso está acontecendo hoje? Sim, isso acontece hoje. Há um tempo atrás, há 2 anos, um bispo chamado Tony Palmer, um bispo anglicano, começou um trabalho de tentativa de unidade entre as igrejas, denominações cristãs, dos mais diversos segmentos. E esse bispo, ele é amigo, ou era amigo pessoal do Papa Francisco. E apresentou a proposta para ele. E esse Tony Palmer chega um dia então e vai a uma igreja evangélica nos Estados Unidos. E eu queria ver com você esse vídeo
que mostra a reunião nessa igreja. Let me explain. If you look carefully, the spirit of Elijah was on John the Baptist to turn the hearts of the sons to the fathers. And I've understood that the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation, to return hearts to each other. We know that the first 1,000 years there was one church, it was called the Catholic Church, and the word Catholic means universal, it doesn't mean Roman. Catholic means, if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. We are Catholics. And then there was the split at the end of the first millennium. We had the Orthodox, East and West, two churches. Then 500 years later, we have Luther and his protest. Three churches in 1,500 years. Three denominations, not three churches. And then, from Luther's protest onwards, 33,000 new denominations. He said, and I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. Because I challenge my Protestant pastor friends, if there is no more protest, how can there be all Catholics again? But we are Reformed. We're Catholic in the universal sense. We are not protesting the doctrine of salvation by the Catholic Church anymore. We know. Glory to the Father. Amen. Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I am not speaking English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. Non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Io di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. I want you to video a message back. Come up here and let's do it this way so he can see this whole congregation. Got to go to the Vatican again. Yes. I'm ready, sir. My dear sir, of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness. O vídeo é muito longo, tive que editar, ainda assim não ficou bom, e por causa do nosso tempo. Mas há uma proposta que se chama ecumenismo. E uma das frases do bispo é: o que importa é a glória de Deus e não as doutrinas. Isso é bom ou não? Para responder, a gente tem que olhar para a Escritura. E aqui, depois de um tempo, Kenneth Copeland, que é um pastor que foi lá, aquele pastor que estava na igreja, visitou ele com vários outros pastores neopentecostais, visitaram o Papa no Vaticano. E se você quiser conhecer a teologia, as doutrinas do Kenneth Copeland, coloca na internet. Se você quiser conhecer um pouco mais as doutrinas desses pastores, assista uma série de vídeos chamado Nuvens Sem Água. Está na defesa do Evangelho, pastor Paulo Júnior, da Aliança do Calvário. Aí você vai ver as doutrinas desses homens que estão se propondo a uma unidade.
Aqui são pastores e o Papa, mas o Papa também se reúne com pastores hindus e qualquer outras religiões. Quer dizer, essa é a proposta chamada ecumenismo. Há um só corpo, eu queria destacar, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. É possível essa unidade? Eu queria que nós destrinchemos esse texto para poder entender o que Paulo está dizendo aqui. E se o que Paulo disse, dirigido pelo Espírito Santo, permite isso que está sendo proposto e que é muito, mas muito grande. Para a gente ver, eu montei esse pequeno quadro, para nós entendermos um pouco. Nós vamos pegar os pontos principais ali. Um só Deus, um só Espírito, um só Senhor e uma só fé. E aqui eu vou trabalhar algumas religiões. Hoje eu estava conversando com os irmãos do ministério. Os irmãos já colocaram isso uma vez, dizendo que eu faço críticas às religiões e que isso não é bom. Eu queria que você entendesse que eu não estou criticando pessoas. E que se nós aqui fazemos crítica, é contra a religião que está contra a Escritura. E quantas vezes nós não falamos contra a igreja evangélica, da qual nós fazemos parte? Então não entenda que é algo pessoal, mas considere a luz da palavra. Não olha para mim, olha para o que a palavra de Deus diz. E entenda que isso às vezes pode confrontar a sua prática, mas é por amor. É por amor. Um só Deus. Paulo diz, com um só Deus, discordam disso hinduísmo e budismo. Bom, tudo bem. Não dá para ser ecumênico com hindus e budistas, eles sequer creem em um único Deus. Agora a palavra de Deus diz que esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E disso discordam o sikhismo, que diz que existe um Deus, que você não conhece, mas olha o número de seguidores. Islamismo, judaísmo, unitarismo, denominação dita cristã, espiritismo, os mórmons e os testemunhos de Jeová. Nenhuma dessas religiões, eles que estão destacados em preto, dizem que acreditam em um Deus, mas nenhuma delas crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. As bases para que haja uma unidade tem que ser a Escritura. Não há possibilidade de unidade fora da Escritura, fora das doutrinas da Escritura. Mas Paulo vai além, ele disse assim, um só Espírito. É o Espírito Santo, o Consolador que o Senhor disse que enviaria para a sua igreja, que é quem convence. Todas essas religiões discordam. Eles não creem na Trindade, por consequência não creem no Espírito Santo. Paulo disse também, um só Senhor. Um só mediador entre Deus e os homens. Não há outra possibilidade de acesso a Deus fora de Cristo. Não há outra. E quando se propõe uma unidade com aqueles que sequer creem no Deus Trino, que negam o Espírito Santo e que negam o senhorio de Cristo, o que eu estou fazendo com o que Deus fez enviando Cristo? O único meio, porque se houvesse, irmãos, outra possibilidade de salvação, será que Deus não faria? Mas o nosso estado de pecado era tão grande, que Deus teve que mandar o Filho dele sem pecado encarnado para morrer na cruz. Como é que eu posso dizer que há unidade fora de Cristo, irmãos? É um só Senhor, não existe senhora. Mas aí ofende. Irmãos, eu fui católico,
Eu me ajoelhava diante de uma imagem desse tamanho. Eu pedia para aquilo lá. E quando a verdade veio, não me interessa se a minha religião é católica, se a minha religião é a comunidade cristã de Londrina. Interessa a verdade de Cristo. Há um só Senhor, Cristo. Discordam desses todos os outros. Mas o mais importante, irmãos, é essa uma só fé. Porque uma só fé rege todos os outros. É essa uma só fé que determina todos os outros. E essa só fé está onde? Na Escritura. Na palavra de Deus. A única regra de fé. Uma só fé, não várias fés. Qual? Para eu e você sabermos qual fé? Só Escritura. Só a Escritura. Essa aí elimina. Discordam dela. Irmãos, essas discordâncias não sou eu que estou dizendo, são essas religiões, elas discordam disso. Todas as anteriores, catolicismo romano. Mas espera aí, o catolicismo romano não crê na Bíblia mais a tradição. E as evangélicas? Muitas evangélicas que dizem que creem, mas a prática trazem vários outros ensinos que são contrários à Escritura. Uma só fé, irmãos, rege as demais. Por quê? Porque uma só fé, essa fé vai explicar que fé é essa, qual fé é essa, fé em quê, fé em quem. Como se recebe essa fé? Essa única fé, ela vai dizer se há um Deus, qual Deus? Como se conhece Deus? Como Deus se revela? Essa fé vai dizer quais os atributos desse Deus. Essa fé vai dizer como definir e como detectar falsos deuses. Essa fé vai dizer como Deus age, como podemos ouvi-lo, como podemos conhecê-lo. Essa uma só fé vai desmascarar aqueles que não creem no Senhor. Quem é o Senhor? O que significa ser Senhor? Sem essa base, não há um só corpo. Sem essa base, não há um só corpo. Lembra que Jesus orou pela unidade? Jesus orou no versículo 21 do capítulo 17 de João, que eles sejam um. Mas sabe qual o critério para ser um? Ele falou no versículo 17, e que nós lemos semana passada: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há unidade fora da verdade descrita na Escritura. O discurso, irmãos, é lindo, mas o discurso do diabo lá no Éden também foi. Sabe qual é o resumo de uma só fé? A doutrina dos apóstolos. Só a Escritura, só Cristo, só a fé, só a graça, só a Deus a glória. Fora disso, mesmo que se use o nome de Jesus, não há unidade, não é igreja. Você viu que entre os que discordam há muitas igrejas evangélicas. E nós falamos isso sempre. Mas por quê? Não são irmãos? Não sei. O que eles creem? Ouçam esse pastor que está promovendo isso, ouça o que ele prega. Eu coloquei muitas igrejas evangélicas para incluir a nossa religião. Porque se nós não ficarmos firmes na palavra, nós também estamos sujeitos a ser enganados. Para dizer que há muito tempo, irmãos, tristemente a igreja evangélica protestante, a que protestou e que muitos irmãos nossos morreram por amor a Cristo, por causa dessa base só a Escritura.
Isso deixou de ser verdade. Hoje tem revelação de tudo quanto é tipo, profecia de tudo quanto é tipo. E já não estou falando mais de nenhuma outra religião, estou falando da igreja evangélica da qual eu e você fazemos parte. Por que coloquei outras igrejas evangélicas? Para que o Senhor nos dê discernimento, irmãos. Discernimento. Discernimento é entender, não é falar amém para tudo, não é abraçar tudo porque se diz em nome de Jesus, porque se reúne num lugar que se diz igreja evangélica. Não. A começar por nós, aqui. Se nós trouxermos algo contra a Escritura, rejeite. Mas há, pela graça de Deus somente, pela misericórdia dele, sempre houve um remanescente. Aqueles que perseveram, são pecadores, mas perseveram, capacitados por Cristo, até o fim. Eu espero que pela graça nós façamos e sejamos parte disso. Como há muitos irmãos de várias denominações, em vários lugares do mundo, há irmãos batalhando pela fé que uma vez foi dada por nós. Mas há muitos e muitos que têm se perdido. E eu queria terminar lendo esse texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 10 a 13. Nós estamos falando das questões, das diferenças, das denominações. Jesus orou pela unidade. Paulo também pediu aos irmãos que houvesse unidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 10 a 13. Paulo diz, rogo-vos, lembra que Jesus disse para o Pai, eu rogo por eles. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. E aí ele explica por que ele está escrevendo isso. Ele diz, meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? O que nós aprendemos com essa exortação? Primeiro que Paulo está escrevendo a irmãos em Cristo. Ele diz que foi informado que havia divisões, dissensões, na igreja lá em Corinto. E isso o entristece, por isso ele roga, irmãos. E o rogar é invocar, é clamar, é suplicar, a mesma palavra que Jesus usou para orar ao Pai. Ele está falando de unidade. Por isso que ele orou, eu rogo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ora pela unidade. Se ele lhes pede, significa que capacitados por Cristo é possível a unidade. Mas irmãos, não é a unidade a qualquer custo. Ele está falando para falar a mesma coisa. É uma só fé, um só Deus, um só Senhor. Um só Espírito. Vamos abraçar. Por que ele não chegou no Areópago quando ele foi pregar? E tinha aquele monte de religião. Vamos fazer todo mundo junto aqui, é uma coisa só. Porque isso nega a Cristo. Muitos irmãos se utilizam desse texto para justificar que diferenças teológicas ou de interpretação não devem ocorrer e são nocivas. Se tem diferença teológica entre evangélicos, isso é ruim. O texto não está dizendo isso. Qualquer divisão entre cristãos autênticos é sim ruim. Mas às vezes ela precisa acontecer para dizer e para saber o que se crê. E não é desse tipo de divisão que Paulo trata aqui. A divisão é clara porque aqueles irmãos faziam opções pessoais.
Um era eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. O irmão Matthew Henry, um estudioso da Escritura, no século retrasado, ele diz assim: alguns gritavam, Paulo, talvez como o professor mais sublime. Outros gritaram Apolo, talvez como o orador mais eloquente. Alguns gritavam Cefas ou Pedro, talvez pela autoridade da sua idade, ou talvez por ter sido apóstolo de circuncisão. Não está que Pedro pregava uma coisa, Paulo pregava outra e Apolo outra. Por quê? Porque o que eles pregavam eram inspirados pelo Espírito, não há distinção, não há contradição, eles falavam a mesma coisa. Faleis todos a mesma coisa, o mesmo parecer. Paulo, Pedro e Cristo poderiam ter diferenças teológicas? É claro que não. O que Paulo e Pedro escreveram foi dirigido por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito. Será que Cristo e o Espírito têm coisas diferentes para dizer? O que estava acontecendo eram preferências pessoais, e isso está errado. Agora, irmãos, nós não devemos buscar unidade a despeito da palavra de Deus em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não se tratava de discussão em relação à compreensão da Escritura, mas de valorizar pessoas, homens pecadores, com exceção do Senhor Jesus. O que era fundamental que Paulo está dizendo ali? Que vocês todos digam a mesma coisa. Que mesma coisa? Uma só fé, a sã doutrina. Não saiam disso. Não busquem unidade fora disso. O que nós podemos aplicar, irmãos, em relação a isso? Hoje nós não temos mais a revelação que aqueles homens tiveram. Eles foram dirigidos pelo Espírito para escrever a palavra de Deus. Ninguém mais pode isso hoje, conquanto haja muitos que dizem que fazem, que têm revelação direta de Deus. A minha filha chegou hoje falando isso, de uma colega, que uma profeta disse que Deus revelou. Mas onde está a base bíblica? Não está. Então você tem que crer na pessoa. Não creio. Não sou obrigado. É só a Escritura. Vocês não têm que acreditar em mim. A única fé que nós temos, a única regra de fé, uma só fé, só a Escritura. Isso implica, e aí podemos ter três possibilidades. Porque nós somos limitados, sim. Há irmãos que creem em Cristo e que pensam diferentes em alguns pontos, sim. Mas se creem em Cristo, os fundamentos são inegociáveis e é uma só fé. Quais as possibilidades? Existem aqueles que dizem que têm revelação. E se ele disse que ele crê daquela forma e é a revelação de Deus, como é que você discute com ele? Não tem como, ele teve a revelação. Outros vão dizer, e aí é o que nós nos encaixamos, que nós podemos ter diferenças em alguns pontos, desde que não seja em uma só fé, nos fundamentos. E nós podemos ter, em amor, em respeito, discordar. Não é o ideal, mas nós somos falhos, pecadores, limitados, e às vezes nós podemos discordar. A outra possibilidade é em alguns pontos eu dizer, isso, irmão, eu não sei. Não sei. A palavra não é clara. Talvez eu não compreenda a minha limitação. Então isso a gente pode andar junto também. Quais exemplos que às vezes tem irmãos que têm uma só fé? Eclesiologia, o que é? Como a igreja se reúne, forma de governo. Pode haver diferença nisso? Pode. Isso abala a uma só fé? Não. Escatologia, o estudo da volta de Cristo. Irmãos que creem nessa uma só fé podem discordar disso. Nós somos limitados, podemos respeitar. Batismo.
Imersão ou aspersão? Nós podemos discordar. Isso é relevante? É uma só fé? Aquele um só batismo não é o batismo nas águas, é o batismo na morte com Cristo. Um só batismo é o batismo em Cristo. Não é o batismo nas águas. Nós podemos discordar em relação aos dons? Nós podemos. Se há uma só fé, se há um só Senhor e um só Cristo. Irmãos em Cristo que creem só a Escritura, só a graça, só Cristo, só a fé e só a Deus a glória, podem divergir. Não nesses pontos. Não nesses. Vamos abrir mão do que nós cremos em prol da unidade? Não. Cada cristão deve se colocar diante do seu Senhor com relação a essas questões. Nós temos buscado como comunidade que falemos todos a mesma coisa, sejamos unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer, para a glória de Deus. Há alguns pontos que nós relevamos, há outros que nós não negociamos. Como é que, você que congrega, ou você que de repente é de outra igreja, o que você vai fazer? Você tem que examinar as Escrituras, e muito, para ver se as coisas são de fato assim. Se alguém me disser que crê em Cristo como seu único Salvador e Senhor, e que essa salvação lhe foi dada de graça, eu vou considerá-lo, ele ou ela, como meu irmão em Cristo. Mas não significa que, por causa disso, nós vamos abrir mão de qualquer ensino que nós temos trazido. Às vezes nós temos diferenças, essas diferenças às vezes causam divisão. Nós queremos estar firmados na Escritura como a Igreja de Cristo. Falem todos a mesma coisa, sejam todos unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Que o Senhor nos capacite a viver dessa forma, para a honra e para a glória dEle.